Shabbat Shalom, Deus abençoe a todos. Estamos na Parashá Shemot, graças a Deus. Estou aqui com meu parceiro e companheiro Nelson Fontana, mestre dos 5 Libertadores de Israel. E aqui, meu amigo e apóstolo Jorge Vieira, veio de Brasília morar em Mogi das Cruzes e trouxe um baita de um presente, que é a sua alegria, a sua unção, a sua sabedoria e a sua linda família, que hoje também residem conosco. Somos então vizinhos aqui. Literalmente, esse vizinho aqui está na parte de cima e esse aqui do lado. Estão entre meus dois vizinhos hoje. Portanto, está no meio. E são os convidados para a gravação dessa Parashá. Você, por favor, não fique aí pensando que esse pão aqui não dá para te enviar, mas a palavra nós podemos te enviar. O melhor pão é a palavra. Mas enquanto a gente vai tomando café da manhã e estudando Parashá, né, Jorge? Com certeza. Ontem eu pedi ao Jorge que desse uma estudada, ele levantou às 5 da manhã, viu? Então ele tem aqui umas anotações preciosas. Daqui a pouquinho vamos comer, né, Jorge? Com certeza. Amém? Esta Parashá começa então com nomes. Shemot quer dizer nomes, já estávamos falando sobre isso. E nomes de quem? Nome dos filhos de Israel, né? Vamos rever os nomes que estavam naquela lista lá em Gênesis 46, da Parashá passada, quando eles vêm para o Egito e tal, fala da chegada deles, e aqui é repetido o nome. Vamos só ler os nomes deles? Então, esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, que Egito é Mitzrayim. Essa Bíblia, a Torá é boa que ela coloca os nomes em hebraico, né? Com Jacó, cada um com a sua família. Veio Ruben, veio Simeão, veio Levi, veio Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. E foram todas as almas que saíram da coxa de Jacó, 70 almas. Interessante essa expressão, né? O que você fala um pouco sobre esses 70 nações? 70 é uma forma de resumir. Quando vai falar de todas as nações da Terra, fala 70, né? Existe aquela situação dos 70 vezes 7. O 70 tem um significado muito forte. O 70, dentro do livro de Daniel, aponta para juízo. O tempo de um juízo na Terra são 70 anos. Uma das versões da Bíblia é a Septuaginta. Septuaginta foi traduzida por 70 sábios, né? 70 nações, ela nasce da Babilônia, de Babel. No juízo de Babel é assim: quando os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles têm 16 filhos. E depois mais 50 e poucos que eles têm. Então, os 3 formaram 70 nações. E aí vem essa tradição de entender que o mundo inteiro é 70, porque os 3 filhos, Shem, Ham e Jafé, deram luz a essas 70 nações, somado com a família deles. E agora Jacó repete, é como se fosse novamente a população do mundo, só que só de Israel. É como se Israel simbolizasse todas as nações da terra, né? Esses 70 aqui. Então a ideia é que 70 nações, ou seja, as nações do mundo todo, simbolizadas na figura de Jacó e seus filhos, foram para o estreito, Mitzrayim, a terra do sofrimento. Eu diria que é como se Deus estivesse fazendo um arquétipo de que a humanidade inteira estava sob o faraó, estava sob, ou é o Egito, foi para o Egito. É como se fosse uma história, uma redenção, uma história da redenção humana, só que demonstrada numa família só, mas que simboliza todas as nações da Terra. Podemos interpretar assim, né? Sim, perfeitamente. É o drama da redenção. Muito bom. Esse 70, então, está aqui descrito, e José já estava no Egito, né? Por isso que o versículo 4 faz questão de dizer que ele já estava, né? O Midrash fala que terra da aflição. Mitzrayim, Egito, Mitzrayim, significa lugar estreito, lugar de aperto. Não teria outro nome melhor. Não
Para eles Viveram uma santuário estreito, né? E essas 70 almas, então, e José estava já estava no Egito. Morreu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram. Olha esses verbos, Jorge. Ó. Frutificaram, aumentaram, multiplicaram, tornaram-se fortes, muito, e encheram a terra deles. 7. De novo, voltamos. Até para descrever o crescimento, usou 7 verbos, 7 palavras. Aí no caso, eles, dos 3 filhos de Noé, eles vêm exatamente da linhagem de Sem. Exato. Sem. Os 3, e sim, os judeus, você quer falar, né? O povo de Isso, Israel. exatamente. O povo de Israel Eles são chamados semitas. semitas. Shemitas. É o povo do nome, né? 7 em hebraico é Sheva. Shevá. Eu estou lembrando de Bat-Sheva, ou Bat-Sheva, como se Isso. fala no português. A filha perfeita, a 7ª filha. Isso é verdade, né? Não tinha pensado nisso. Ou seja, 7 sempre apontou, né, para uma perfeição. Criou o mundo 6 dias, no 7 descansa. 7 são os dias da semana. O 7º filho de Noé, né? De Adão, começa a buscar a Deus, né? E quando Caim peca, também ele usa essa expressão do 7, né? Caim será vingado 7 vezes. Essa é a tradução. O original é que ele não poderia ser morto até a 7ª geração. Porque a preocupação dele agora é morrer, né? Uma vez que o castigo dado a ele foi tão grande que ele ia trabalhar e não ia ganhar dinheiro, esse é o mal que persegue os primogênitos, né? A gente tem falado muito nas outras vezes, mensagens, o resgate da primogenitura, né? Pagar aquele resgate para tirar essa maldição que veio sobre Caim, que acabou reverberando sobre todos os primogênitos. Mas aí Caim, só para lembrar dessa expressão 7, né? Caim fala assim, não, isso é pesado demais, eu vou viver como errante, para lá, para cá, vou tentar um serviço, tentar outro, não vai dar nada certo para mim. Quem me encontrar vai me matar. Aí o Senhor fala, não, eu vou pôr um sinal de misericórdia em você. Você vai viver até ver 7 gerações suas. Depois você está autorizado a matar, ou a morrer. Então é uma proteção. O 7 que ele dá é um sinal de perdão. Cor, da pele. Disseram que botou uma marca para ele ficar, uma marca na testa, o outro diz que ele ficou preto, o outro diz que ele ficou mais, sei lá, tem tanto sinal de Caim. O sinal é o seguinte, é perdão. Perdão de 7 vezes. Vezes significa, gente, multiplicação, geração. 7 netos, bisnetos, tataranetos. Tanto é que quando chegou Lameque, que era o 7º da descendência dele, matou ele. Escutai, mulheres de Lameque, matei um homem porque me feriu e um mancebo porque me pisou. Qual é a tradução? Eu estava caçando, a tradução não, a tradição judaica diz que ele saiu para caçar como auxiliar, porque ele já não era tão bom de vista, matou, atirou numa caça, isso, acidentalmente matou o Caim. E justamente cumprindo aquilo que Deus tinha dito, que até a 7ª não podia morrer. Matou a vida errante. Caim, vida errante. Interessante. Caim é vida, né? Caim. Bom, então, Lameque diz assim, se Caim foi perdoado só a 7ª geração que ele foi morrer, eu matei 2 no mesmo dia. Eu matei o Caim e matei o meu auxiliar. Por quê? O auxiliar foi tentar evitar. Quando ele viu que ela caía, ele foi se matar. De medo, pavor, terror. O rapaz vai tentar segurar e mata o rapaz. Aí que ele apavora mesmo. Ele chega em casa, mulheres de Lameque, matei um homem quando fui ferir a caça e matei um mancebo quando me pisei, quando eu fui me pisar. Então a tradução nossa, ela não dá espaço para isso. E aí ele invoca um perdão máximo. Ele fala assim, se Caim foi 7 gerações, 7 vezes,
Eu tenho que ser 70 vezes 7. Por E isso- Jesus vai usar, né? A expressão de 70 para perdoar 70 vezes 7. Então tá aqui, né? Perdão perfeitíssimo. Então seria o perdão perfeito. 70 nações e Deus vai fazer algo que vai dar um perdão Exatamente. perfeito para a humanidade. Daí o simbolismo, né, do dia de nós entrarmos com as 70 bandeiras no dia 30. Né? Então, isso é surpresa, isso não pode ir. Eu sei. Não, nós podemos convidar. Eu sei. Podemos contar um detalhe como vai Não, ser? mas, ó, Senão mas tira olha o brilho só, da festa. Mas até vídeos das bandeiras já foi feito. É. Nosso amigo aqui, ó, divulgou. Vamos aproveitar e fazer o gancho então? Com do certeza. convite? Vamos lá. Ó, nesses dias 30 e 31 de dezembro, a partir das 20 horas, nós teremos a rededicação da Sala do Trono, que foi inaugurada efetivamente há 15 15 anos anos. atrás. 15 anos atrás. Do 6 para o 7, 2006 para 2007, no dia 31. Ó, daí, tá, 2007 sete, para 2007. É, eu sei. Olha o 7 aí entrando de novo. Pois é. Então convidemos aí o povo, quem puder, estiver na região. E quem não estiver na região, venha também, porque a gente dá um jeito, vai se apertando, tem espaço, a gente acolhe, abriga, mas você não pode perder, porque é algo realmente marcante. É um ato profético que o Senhor nos mandou fazer, entrar pelos muros, né? Na sala do trono, são 12 portas. Tem um simbolismo que nós vamos explicar aqui na hora, mas é um ato profético gigantesco de entrada nas 12 portas e entrar na Jerusalém Celeste. Detalhe, venha de roupa branca, da parte de baixo e de cima, ok? Nós estaremos fazendo esse ato a partir das 8 horas do dia 30. Do dia 31 estendemos, mas cremos que nem todos poderão estar aqui, mas os que puderem estar aqui no dia 30, será tremendo, tremendo mesmo, Nelson. Já preparou tudo, Nelson? Quase tudo. Bandeiras todas prontas, Estandarte, estandartes, ornamentações, né? tudo. Só falta a parte do ornamento das flores. Ok. O coral está ensaiado. Ah, verdade, Ensaiado. esqueci. Betinha, né? A outra Betinha danças também. 8 louvores de adoração. Tremendo, tremendo. Creio que vamos ter uma boa filmagem. Ainda não consegui ainda, preciso fechar com um drone para filmar por cima, porque o ato é muito grande, os muros são 144 metros de muro, imagina. Não dá para sair filmando pequeno, tem que ser de cima, né? Fazer algo realmente bonito. Contamos com você para esse dia. Essa sala foi inaugurada lá em 2006, como o Jorge disse aqui, era uma rededicação. Foi profundo, veio 200 pessoas na inauguração, todas de branco, chuva que Deus mandava, e na meia-noite nós fechamos a porta. Quando fechou a porta, o Senhor disse para nós, profeticamente, dentro da sala, imagina todos nós de branco, adorando, o trono, tínhamos os 24 anciãos. Vou ver se eu coloco no final desse vídeo aqui as fotos antigas, né? Para você ver. E nós fechamos a porta à meia-noite. O Senhor diz: um dia vai ser assim. Um dia isso acontecerá. Vai fechar as oportunidades. E muitos vão ficar de fora. Lembra da parábola das 10 virgens, né? 5 ficaram de fora. As prudentes, né, Jorge? Os prudentes estavam com óleo, as outras foram buscar o óleo. E por falta de óleo ficou. Ficou lá de fora. E lá fala que ficaram nas trevas exteriores. Então tem que subir, gente. Tem que acender nossa lâmpada e subir. Aliás, a gente podia ter uns tocheiros de fogo nesse dia. Isso está vindo na minha mente direto. Então, foi- Segunda ou terceira vez que eu penso isso. Fogos? Não, Tocha- tocheiro. tocheiro. Entrar com a tocha acesa. Sim. Ou castiçais. Talvez tenhamos que fazer isso, né?
uma expressão aqui, Nelson, queria sua colaboração. Diz assim, né? Levantou-se um novo rei no Egito, que não conheceu José, e disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Nós vimos aí 7 expressões só para falar desse crescimento que realmente ele mostra-se sobrenatural. Então esse rei disse, vinde, usemos de astúcia para com eles, pois quem sabe eles se multipliquem e aconteça que, havendo guerra, una-se também com os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra, saia, vai. Eles já estavam prevendo isso, né? Agora, qual foi a metodologia? Usar astúcia. Fala um pouco sobre isso. Bem, essa expressão astúcia nós a encontramos pela primeira vez em Gênesis 3, quando é apresentada a figura da serpente. Então, astúcia está ligada à serpente. Quando explorei esse texto, retrocedi exatamente o último verso do capítulo 2, quando se diz que o casal, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Interessante. Quando nós vamos para o capítulo seguinte, o 3, depois da consumação do pecado, da desobediência, se diz que eles perceberam que estavam nus e aí sim se envergonharam. Então são duas situações distintas. No meio de ambas aparece exatamente a ação da serpente. Quando Eva é seduzida e toma do fruto proibido e o come. E o dá a seu marido e ele também come. Interessante a gente parar para pensar um pouquinho. Onde estava Adão no momento em que Eva estava sendo seduzida? Estaria ele longe? Se ele estava longe, ele fez mal. Porque com o marido ele deveria estar perto e socorrê-la. Porém, se ele estava perto, ele fez pior ainda, porque ele não tomou providência alguma. Fato é que ambos comeram e automaticamente os seus olhos foram abertos e perceberam que estavam nus e se envergonharam e tiveram medo. E ao ouvir a voz do Senhor, se apressaram em tentar se esconder dele, como se isso fosse possível. Pois bem, analisando o texto, a característica mais forte da serpente é exatamente a sua argúcia, que aponta para a sua cor acobreada. Era como se fosse uma cor de ferrugem, um ferrugem envelhecido. O nome da cor é que se assemelha à astúcia, né? Exatamente. A palavra astúcia indica a cor dela. A cor acobreada. E a palavra lá no hebraico é arum. Arum define essa cor. E após terem comido do fruto, eles se percebem exatamente com uma cor semelhante à da serpente. Uau. Então a palavra para eles é arumim. Eles se tornaram arumim, ou seja, adquiriram, após comer, a natureza pecaminosa da serpente. Serpente essa que, a partir de Gênesis e através da história, da revelação progressiva, foi crescendo até chegar no Apocalipse como dragão vermelho. Então essa palavra, astúcia, ela é referente à cor. A cor, arum. E depois isso vai ser usado, essa mesma palavra, para descrever a nudez. A nudez. Vai ser usado A nudez vergonhosa, a vergonha da nudez. E essa é a mesma expressão que o faraó usa. Nós vamos usar astúcia. A mesma cilada, a mesma natureza da cobra. Da serpente. Da serpente.
Ou seja, Por quê? Porque o Egito era uma nação. E eles estavam temendo porque agora eles tinham diante de si algo parecido com 70 nações. então confirma o seguinte, que assim como a serpente usou de astúcia para derrubar a humanidade, agora O o faraó, faraó vai usar a mesma astúcia para derrubar os que começou com 70, que era o símbolo da humanidade, que Que é Israel. agora é multiplicado, que é Israel. Exatamente. É o drama da redenção revivido pela gramática, dá para perceber isso também. Perfeito. E aí, Jorge? tudo se encaixa, né? As pedras de um quebra-cabeça. Por isso que às vezes a gente precisa adentrar nesses aspectos da expressão. É importante que a gente faça as paraxás, até porque elas já estão separadinhas através do livro da Torá. Porque a gente pode olhar também pela Bíblia, mas além dos comentários que tem embaixo, que são muito enriquecedores, a gente vê colocados de uma forma diferente. E chama a atenção da gente de muitos aspectos que a gente normalmente não vê quando está na Bíblia. Na forma como está disposto na Torá, desperta a gente a coisas que a gente passaria despercebido. Passaria despercebido. Além dos comentários que tem embaixo, que são maravilhosos. E o que também salta aos olhos é saber que Israel, na condição de escravos, eles não tinham armas, eles não formaram um exército para se rebelar, para se revoltar contra Faraó. E eles acabaram saindo do Egito sem disparar um tiro sequer. Ou seja, a redenção veio do céu. Veio. A redenção humana não é uma revolução. A redenção humana ela é dramatizada na história de Israel, mas somente por ação do Eterno, de Hashem, né? Isso é muito forte, muito forte. Saber que essas 12 tribos são o símbolo de toda a humanidade e é o símbolo da redenção da humanidade. Agora, com essa explicação da palavra astúcia, compreendi muito mais, que a gente já vinha desconfiando, né? Pelos 70 nações, 70, já fazia um paralelo, mostrando que a humanidade está representada ali toda em Israel. E que o Egito simboliza essa prisão no pecado, essa prisão que toda a humanidade desceu, mas que Satanás colocou lá como? Agora está explicando. Com astúcia levou todo mundo para lá. Ou seja, não que levou para lá. A ida para lá não é com astúcia. Astúcia é não deixar sair de lá. Exatamente. Não é isso? A astúcia é segurar o homem no pecado, segurar a humanidade Mantê-lo. no sistema faraônico, no sistema de governo humano conduzido por Satanás. Essa é a astúcia forte. Não é de fazê-lo descer, isso aí já aconteceu. Agora, como é que nós seguramos ele para ele não fazer guerra? Você está sendo disputado como ser humano e como nações estão disputadas para ficar embaixo do regime de Faraó. Faraó não quer que você descubra que tem um Redentor. Você precisa ser salvo, você que ainda não encontrou Yeshua, não encontrou o Salvador, não encontrou a redenção. É tão importante entender isso aqui, para nível pessoal também. Às vezes Satanás está te escravizando num hábito, numa bebida, numa violência doméstica, num adultério, numa vida de alcoolismo, numa vida de mentiras. Isso tudo é um faraó segurando. Quebre essa astúcia. Você já tem um Salvador, você não precisa fazer guerra, você só precisa se levantar em fé e crer no amor de Deus, que já libertou e que já enviou um cordeiro. Aproveito para falar ao seu coração, que ainda talvez está escutando isso, porque a sua família é crente, porque sua mulher é crente, porque ela está aí escutando, sua filha, e você está de carona aí por perto. Pense nisso, que tem um plano de Deus para a sua vida. Sua família talvez esteja orando por você há muito tempo, mas chegou a hora de tomar uma decisão pelo libertador e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Amém? Por isso, é interessante destacar que assim que eles comeram, eles percebem a chegada do Senhor na viração do dia. Voltando lá em Gênesis. Voltando. Sim. E tentam se esconder, se afastar. Então a tendência humana é se afastar. Por isso que quando chega em Caim, disse que ele se afastou na presença do Senhor. Esse é o perigo, longe do Senhor.
é a distância geográfica. Por isso o Senhor pergunta, quem te mostrou que estás nus? Comeste do fruto? E há uma sequência no sentido de que o plano da redenção, naquele, vamos chamar de um tribunal a céu aberto, vai sendo apresentado. E aí a gente desemboca em Gênesis 3,15. Amém. Que no futuro Apareceria um Salvador. Continuando. Então, qual foi... Bom, primeiro a motivação, né? Você quer comentar alguma coisa fora do que nós estamos falando até agora? Não, tá tranquilo. Tá bom? Bom, então a técnica foi astúcia e agora vamos ver como foi essa astúcia. Como foi elaborada a astúcia para ver se tem algum paralelo com nossas vidas nos dias atuais, né? Então, como fizeram para que eles não pudessem fortalecer mais e fazer guerra, puseram sobre eles chefes de impostos para o afligirem com as suas cargas. E edificou o faraó as cidades armazéns, a Pitom e a Ramsés. E quanto mais os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam e se fortaleciam e se enfastiaram por causa dos filhos de Israel e fizeram servir os do Egito aos filhos de Israel com rigor e amarguraram as suas vidas com serviço penoso, com barro e com tijolos e com toda a classe de trabalho do campo. Todos os serviços em que eles trabalhavam eram feitos com rigor. E disse o rei do Egito, que é a segunda, vamos deixar essa parte das parteiras para depois, né? Trabalho, rigor, pressão, serviço, opressão. Uma pessoa oprimida por um demônio, ela se vê livre, não acerta o seu caminho, aí vem 7. Eles se multiplicam na vida da pessoa. A opressão vai se multiplicando, vai prendendo de vez a pessoa. Será que tem muita gente presa ainda, Jorge? Ou escravo ainda no Egito. Você que trabalhou com casos de recuperação, né, Jorge? Jorge trabalhou muito com casos de recuperação, ajudando pessoas dos vícios, do álcool. É muito interessante porque quando eles estão debaixo dessa carga, como estavam lá o pessoal dos hebreus, debaixo de uma carga, eles estão, seja álcool, seja droga, seja a vida na rua, que ele acha que é uma liberdade, que ele está vivendo na rua, ele não adquire essa consciência. Quando ele se afasta, que a gente leva na casa de recuperação, não digo todos, mas uma grande parte, adquire uma consciência. Alguns conseguem recuperar, outros nem tanto. Mas esses, uma grande parte, adquire uma consciência e consegue entender o que ele está vivenciando. É o que aconteceu com eles. Muita pressão, opressão e precisavam de um libertador. No caso aqui, como nação inteira, né, a gente tem que pensar a humanidade, agora a gente vai ter que seguir esse paralelo aí, né? Então, nós temos aqui um povo de Israel sendo apertado demais porque eles não estão assimilando, segundo os escritos rabínicos, o fato deles não terem assimilado. Porque se eles tivessem misturado com o povo egípcio, eles não se destacavam. Eles não tinham essa dualidade. Então sabia-se claramente quem era egípcio e quem era Israel. E essa diferença é marcada por quê? Porque eles seguiram os ensinos de Torá. Torá ainda não posso dizer, porque ainda não existia Moisés, não tinha a estrutura da lei, né? Mas eles tinham princípios que desde Adão, os filhos que buscaram a Deus, e Noé se destacou. Lembra que Noé se destaca porque ele é diferente, ele guarda os princípios, e os seus 2 filhos, pelo menos, e principalmente Sem, que se torna mais destacado espiritualmente, porque daí vem Abraão, e aí você entende que Abraão continuou se destacando espiritualmente, não sendo politeísta, mas monoteísta, e essa característica fortíssima vai estar dentro do povo de Israel, mesmo na terra de 10 deuses. No Egito, cada praga que vem depois é um deus. Mas então a gente sabe que esses deuses do Egito não conseguiram dominar o coração do povo de Israel. E nisso eles não se assimilaram com a terra.
Eles diferenciaram-se muito geograficamente, culturalmente, religiosamente, ou seja, é um povo que Deus estava com a mão sobre eles, porque se multiplicava tanto, eles chegaram a ser mais numerosos do que os egípcios. Isso está nas palavras do faraó. Eles são mais numerosos que nós agora. Então, nós estamos aqui diante de um aumento, então é uma pressão de poucos sobre muitos. Eles estão sendo extremamente apertados pela minoria. Parece que hoje é assim também. Né? A minoria quer mandar. Ao menos aqui no Brasil, tem sentido que a minoria que está perdida é que está conseguindo comandar. E a maioria que está do lado certo não está conseguindo ter poder e exercer. Olha que interessante. Isso é muito claro, é óbvio na nossa cultura isso. Esse é o segredo da astúcia. Aí matou a charada. Astúcia é isso, irmãos. Eles vão para os lugares altos, são minoria, estão vivendo tudo errado e querem oprimir o cidadão de bem. Está aí o STF, está aí os governadores, né? Senadores. Por que as pessoas de bem, elas não usam astúcia? Elas não têm esse pensamento de domínio. Elas querem viver bem, trabalhar, mas sempre tem alguém com astúcia que quer fazer você ser escravo dele. Está aí a nova ordem mundial, está aí os grandes globalistas, está aí toda essa galera. E a gente tem que aprender a levantar-se. Essa é a geração que vai se levantar e fazer guerra e não sujeitar. Nós vamos sair desse ambiente. Eles fiquem quebrados, fiquem com a sua ruína, porque Deus vai fazer o mesmo que fez com o Egito, hein? Escuta isso. Chegou a hora de levantar. Essa paraxá é muito mais importante do que eu pensava. Você entendeu? E essa paraxá, coincidentemente, trata de Moisés, que é o libertador de Israel. Por isso nós estamos fazendo aqui no sítio Libertador de Israel. Verdade, nem disse o ambiente, né, Jorge? Porque esse foi o princípio do confronto. É interessante que a iniciativa do confronto parte de Faraó. De um Faraó temeroso, de vendo o povo de Israel. Medo, né? Eles tinham medo, na verdade, que a gente dominasse. Esses políticos estão tudo com medo da igreja crescer. Você vê, os católicos, fervorosos mesmo, e os evangélicos, e as pessoas que mesmo não tendo os dois, mas querem justiça, estão aumentando muito. As pessoas estão se livrando da corrupção, se livrando das mazelas dessa alma caída. As pessoas estão descobrindo saúde, descobrindo relação boa, e descobrindo trabalho honesto. Está saindo de uma cultura má e está apavorando os astutos, né? Que sempre mamaram em cima dessa... E reforça, e tudo começa com 100 primogênitos de Noé. Ou seja, o princípio do resgate, ele chega em 100, como um modelo para os demais primogênitos. Amém. É de um primogênito caído para um primogênito abençoado, né, Deus? De um Caim para um Shem. Aleluia. Bendito seja o nome. Aleluia. Baruch Hashem. Quando a gente fala bendito seja o nome, quer dizer Baruch Hashem. Bom, nós então vimos aqui agora a técnica de opressão. Como é que foi isso? Astúcia, oprimir, trabalho demais, segura, cobra tributos. Engraçado, né? A palavra tributos, né? Leis injustas, cobrança excessiva de impostos. Escravidão. Tudo Ou isso. seja, porque eu tenho notado essa guerra na política, que uma das coisas é a economia, o ponto-chave. Quando você pega um programa de governo, vou usar a palavra esquerda, porque é o que a gente nomenclaturou assim. Você vê que é carga tributária. Colocar tributos. Igual nós lemos aqui. Eu li aqui a palavra tributos, inclusive. Impuseram tributos pesados. Ou seja, vamos trabalhar muito, afligir, multiplicar. Cadê os tributos aqui? Onde está essa palavra? Impostos. Chefes de impostos para os afligirem. Então, um povo de uma nação, ele é afligido pelos tributos, pelos impostos. Quer ver? Amargaram a vida com penoso trabalho, ou seja, trabalhar muito e ganhar pouco. Daí é que nasce a ideia do comunismo, que acha que se todo mundo ganhar igual. Mas isso também não funcionou, nenhuma nação não vai funcionar. O segredo é que a pessoa trabalhe, pague menos tributos
para que tenha menos astutos, que não trabalhem em vida dele, Explorando isso. explorando ele. Ok, vamos para frente. Segunda nível de opressão, Nelson. Aqui nós vamos chegar num outro problema grave. Vamos lá. E disse também o faraó às parteiras hebreias, cujo nome da primeira era Shifrá, e o nome da segunda Puá. Vamos tentar ver aqui por que se dá dois nomes para parteiras. Uma coisa que vai ser tão irrelevante aparentemente, mas quando Deus põe, é importante. Vamos lá. Porque ele está realçando. Então vamos lá, vamos terminar a ler e a gente vem os comentários. E disse: quando servirdes de parteira às hebreias, vereis sobre os assentos. Se for filho, matá-lo-eis. Se for filha, viverá. E temeram a Deus as parteiras, e não fizeram como lhes havia falado o rei do Egito, e deixaram os meninos viver. E chamou o rei do Egito as parteiras e lhe disse: por que tendes feito isso? E deixado os meninos viver? E disseram as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Eu não sei se está na tradução, pois são sábias. Vou dar uma checada nisso aqui daqui a pouco. Enquanto vocês vão fazer comentário, eu vou checar o hebraico aqui daqui a pouco. E antes que a parteira chegue a ela, já dão à luz. Fez Deus bem às parteiras, e o povo aumentou, e tornou-se muito forte. E foi porque temeram a Deus as parteiras, e lhes estabeleceu castas, e ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: todo filho que nascer, lançá-lo-eis no Nilo, e a toda filha deixá-las-ei viver. Amém? Porque os homens poderiam ser uma ameaça para Guerra. guerra, para atacar, para fazer tudo. As mulheres seriam inexpressivas, poderiam até ser escravizadas mais facilmente por eles, para poder explorar, para ser Até porque elas não integram o exército. O exército é só entre os Então, homens. vocês creem que era a força militar aqui um Por dos isso é que ele está com o temor dele. O segredo dessas duas parteiras, elas temeram a Deus. Isso me reporta a Menorá, exatamente a sétima haste, que é a haste do temor do Senhor. Temor do Senhor. Com relação ao nome que o senhor disse, por que ela chama Shifrá? Puá e Shifrá. Ó, está aqui embaixo. Vamos lá. Joquebede e Miriam. Vamos lá. Fala que elas mereceram ter castas, dinastias, não sei. As parteiras tiveram como recompensa pelo seu sacrifício que seus descendentes fossem sacerdotes e levitas. Shifrá é igual Joquebede, que é a Joquebede. Joquebede, isso. E reis, se tivesse levitas e reis. Puá, que seria Miriam. Ah, então está aqui a explicação. Por isso é que ele botou o nome. Então elas... Vamos lá. Pois são sábias. A palavra é Hayot. Em hebraico também significa animais. De acordo com esse sentido, as parteiras quiseram dizer ao faraó: as hebreias, nesse aspecto, são como os animais que não necessitam de ajuda para dar à luz. Eram fortes. Hayá, de vida, né? Então elas colocaram a palavra sábia, Chacham, e vida, no caso aqui, Hayá, né? Hayá e Chacham. É um pouco diferente, mas a tradução da Torá optou por sábios, para valorizar, né? Mas na verdade era uma vida forte como animal. Elas eram animalescas mesmo. Paria não dava tempo de... Paria e bora pra frente. Não tem esse negócio de ficar aqui. Quando ela chegava já tinha... Já estava resolvido. Então, na verdade, é que também elas usaram essa frase, que na verdade era uma maneira de ocultar, né? Elas estavam lá, elas estavam vendo o que estava acontecendo, elas não queriam era matar. Pois é. Agora, me fala se tem alguma semelhança com os dias de hoje, de quebrar a masculinidade dessa humanidade. Não precisa nem muito comentar, né? A gente sabe que essa bandeira que
não sei se é da nova ordem mundial, se é questão globalista, mas não é uma coisa exclusiva do Brasil. Isso está em todo o mundo, essa defesa. Agora a última, não sei se o senhor viu, eles estavam querendo que, parece que entrou estou sem o celular aqui, só ele mostrar, alguém entrou no STF para tirar nome de pai e de mãe. Foi, eu acho que PSOL, algum partido. Não quer mais. Ou seja, nem pai e mãe não vão ter mais. O que eu achei interessante, Joquebed, no português, Joquebed. Se não me engano, Joquebed faz parte de Yahvé, do nome do Senhor. E Kavod, glória. Eu tenho para comigo que além que uma das coisas que faz com que nos mantenhamos escravizados é perdermos a noção dessa glória do Senhor. Amém. Glória Perdeu a pele, acontece. perdeu a cor de pele de serpente. Né? Esta verdade aqui, nos dias atuais, de destruição da masculinidade. Isso é muito sério. Eu li uma matéria, a China está proibindo, está tirando dos seus programas de televisão a figura do rapaz afeminado, muito maquiado, muito delicado. Ela não quer programas de televisão assim. Por quê? Porque dizem que se tornam homens fracos, homens sem poder de guerra, homens que não vão ser protetores. Enquanto que o Ocidente se perdeu, a Europa se perdeu nisso. Então a feminização do homem. Eu creio que a mesma astúcia do faraó da época do Moisés, na época do Egito, ele está atuando, só que com uma tecnologia, né? Ele está usando diferente. Então ele está a mesma coisa. Mate os homens. Agora, quer dizer, movimento gay, né? O movimento de tira essa masculinidade. E qual é a proposta? as mulheres. Diminuir a população. Masculiniza as mulheres. Diminua a população, masculiniza as mulheres, feminaliza os homens. Para quê? Para diminuir. Sempre essa mesma técnica, gente. Isso é ideologia de gênero, é a ideia atual, essa poliamor, essa depravação, sei lá o que é agora, é como Sodoma e Gomorra, não sei. Mas o fato é que a mesma astúcia de 4.000 anos atrás. Diminua o povo de Deus, roube os seus filhos, tire-os, mate-os. Para quê? Para não nascer os libertadores, os homens com destino e propósito de libertar nações, de mudar a história, de fazer diferença. Mesma técnica de Gênesis. Pode comer, você não vai morrer. A mentira, sendo repetida milhares de vezes, se tornando uma verdade, eles mantêm a mesma técnica, a mesma astúcia, apenas nos moldes atuais. Que coisa, né? Deixa eu ver se tem um comentário aqui. Ordenou o faraó a todo o seu povo. No verso 22, né, tem essa expressão. Rashi comenta esse versículo de acordo com o Midrash. No dia em que Moisés nasceu, os astrólogos do faraó informaram-no que naquele dia nascera o libertador dos israelitas. Mas eles não podiam precisar ser num lar judeu ou egípcio, mas que seu cruel fim seria nas águas. O faraó então ordenou a morte de todo filho que nascer naquele dia, judeu e egípcio. Moisés nasceu realmente naquele dia, 7 de Adar, e seu cruel destino de não lhe ser permitido entrar na terra prometida deveu-se ao incidente das águas da discórdia. Vide Números 27 a 13. 20, do 7 a 13. Quer Exatamente. comentar? Não, eu achei interessante porque Moisés vem pelas águas, é colocado no cesto, com betume, e deixado lá para que possa ser encontrado pela filha de Faraó, que entrega para a verdadeira mãe. Então ele vem pelas águas, elimina os adversários pelas águas, porque eles são mortos
afogados no Mar Vermelho, e ele não entra na Terra Prometida por conta de águas, porque ele bateu na rocha, ele por conta disso não vai entrar. A água o tempo todo. Interessante. Eu tenho notado que Deus me permitiu até agora gravar, sei lá se foi já 10 para-choques, deixa eu ver quantas já foram. Eu acho que 90% Nas águas. Bereshit gravei beira d'água, aqui no lago. Na represa. Parashá Noach, na represa. Ler Lerá, em Fortaleza, nas águas da praia de Iracema. Vaierá, já não estou mais lembrado, mas foi Alagoas, Paripoeira, Maceió, Fortaleza, No Pará. agora a última recente no Pará, ou seja, praticamente Bereshit, o livro de Gênesis inteirinho, e agora nós estamos Nas falando, águas. chegamos nas águas. Hoje não estamos gravando nas águas porque a gente está fazendo uma mesa redonda ao redor do café, mas e agora a gente vê esse comentário do Jorge, apóstolo Jorge, sobre, mais uma vez, a gente percebendo que a forma de Satanás tentar matar foi pelas águas. O mundo foi criado das águas. Eu estava lendo o livro de Jó, onde Deus começa a falar com Jó sobre a criação, e ele vai lá nos fundamentos, ele diz lá nas águas, e ele usa o céu e a água. Agora, interessante, quando ele fala das águas, ele fala do abismo e fala do Sheol. Jonas, por exemplo, desceu as águas e ele fala que ele foi até o Sheol, a profundidade da morte, ao abismo. Quando Gênesis é criado, o primeiro capítulo de Gênesis, fala que o Espírito pairava sobre a face das águas e havia o abismo. Por que então a ênfase toda é nas águas, no livro de Gênesis, e agora o Egito, a batalha nas águas, a saída é nas águas, é atravessando as águas. O que simboliza realmente as águas? Elas parecem que são uma dimensão espiritual. Porque toda a vida vem da água. Uma vez o Espírito me falou, de onde vem a vida? Eu disse, da água, Senhor. Toda a vida vem Somos da gerados água. dentro de uma bolsa com água. Pois é. Líquido meniótico. Quando nascer da água e do Espírito. Quem vai entrar no reino? Quem nascer da água, do Espírito. Quem vai entrar? Quem nascer da água e do Espírito, vai entrar no reino. Não basta nascer só da água materna. Tem que ser da água e do Espírito. Nós estamos vendo aqui, então, Moisés tirado das águas, o próprio nome dele, o nome espiritual dele. Ou seja, Jesus vem como água da vida. A água parece que é uma dimensão que nos prende. Eu me lembro um dia, eu estava lá na Bahia e eu vi uma água suja, era como se fosse uma represa grande, era barrenta, tinha uma coisa horrível. Não era só o barro, parece que tinha mais coisas ruins ali dentro. E eu deitado na cama do hotel e tendo essa visão e perturbado, e eu escutei a voz de Hashem falar comigo, saia dessas águas. Eu falei, como, Senhor? Que águas são essas? Ele disse, são as águas da iniquidade, da sua formação. Eu disse, eu nasci no Mato Grosso. Na hora que eu disse isso, imediatamente, ele trouxe a imagem da minha avó, baiana. Ele falou, sua formação tem a ver com a Bahia e com as águas da iniquidade. E aí dentro tem sensualidade. Aí dentro tem feitiçaria. E aí dentro tem inferioridade. Ele diz, essa natureza, essas três naturezas, estão nas águas do seu nascimento, da sua formação. Saia daí. Gente, parece que eu fui puxado assim, eu falei, em nome de Jesus, eu saio das águas da iniquidade da minha formação.
Eu não sei explicar para você tudo, irmão, de fato. Mas todos nós temos uma raiz geográfica, temos águas, porque, como o Jorge bem disse, formado numa bolsa de água, mas essa bolsa de água é de uma pessoa que viveu numa região, numa iniquidade. Então você carrega gerações. O Salvador também veio de lá. Moisés foi posto lá, ele não era de lá, né? Mas o Nilo parece que simbolizava, ao mesmo tempo que a vida, era o depósito dos deuses. Era ali que estavam os deuses que saíram da rã. Ali era o Deus, o primeiro Deus a ser ferido. Na frente nós vamos ver depois, com sangue, é água. E a iniquidade é transmitida através do sangue, que é água. Que é água. Meu Deus. Tecido linfático. Produzido no interior do Por isso que o mar vermelho, você tem que passar pelo sangue. É liberto pelo poder do sangue. E somos contaminados por 4 gerações. Somos contaminados por 4 gerações antes de nós. Velho. A iniquidade caminha 4 gerações. Então, esse fato dele mandar jogar no Nilo, mata eles no Nilo. Quem é que era o rei do Nilo? Leviatã. Está lá em Ezequiel. Ezequiel fala assim, quando o rei do Egito, olha só, o faraó do Egito é chamado o Leviatã que lameia o Nilo. Ezequiel tem um versículo que fala assim, que o faraó é aquele grande Leviatã, que é um monstro marinho das águas, que está escrito em Jó 41, e que lameia as águas do Nilo. Ou seja, quando ele está mandando dar essas crianças para lá, ele está fazendo ofertas a um grande monstro marinho chamado Leviatã, que é o Deus das águas do Nilo, do Egito. Ele está fazendo oferenda. Para quem? Para matar. Irmão, será que hoje está diferente? As milhões e milhões de crianças no mundo inteiro sendo arrancado dos ventres de suas mães para servir de sacrifício? Satanás nunca mudou. É a Só muda a mesma tática. tática. Só muda a tática. A tática é a mesma, só É a que mesma. linguagem. De forma diferente. Isso, formatos novos. Meu Deus. Tem hora que eu estou estudando assim, me dá um trem ruim. Ai. Mas a minha expectativa boa é porque essa semana eu estava preparando a mensagem para domingo, Sim. e aí eu estava conversando com o Senhor, e o Senhor me mostrando, ele pediu para pegar em cima de Apocalipse. Eu falei, não, pregar em cima de Apocalipse é difícil. Ele disse, não, mas eu quero que você entenda que você já viu as cenas do próximo capítulo. Uau. É como se você estivesse vendo um episódio. Você já viu o fim. Aí ele falou, e o fim, o mal não prevalece sobre o bem, Aleluia. nada acontece de Aleluia, ruim. o alívio. As coisas, ele trouxe um lenitivo, eu falei, gente, o inimigo está me vencendo pela mente, me mandando informações, e agora, quando ele disse, olha, você conhece a cena do próximo capítulo? Olha a revelação, está lá em Apocalipse, a besta não prevalece, nada acontece, e quem é que vence? O bem. E eu saí vitorioso. Glória Por que a você está Deus. preocupado? Olha, Jorge, você trouxe. É tanta maldade que a gente vai perceber na forma astuta de Satanás que a gente acaba sendo enganado, né? Por esquecer o último capítulo. Acelera, Jesus, vai no capítulo logo. A gente quer ver o fim dessa coisa, dessa maldade, estabelecido, novo céu, nova terra, os seguidores do Cordeiro. Aleluia.